Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou Pedro Nastri e faço companhia a vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagens de Gerson de Lima e direção de Pedro Nar. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. E aqui no retorno do Metrópole em Foco, nós estamos recebendo hoje aqui a Isilda Alves, né? nossa colega jornalista Isilda Alves. Ela é bem conhecida aí, quando por muitos e muitos anos ficou à frente aí também no Instituto Jovem Pan pela vida contra as drogas. Tem o site aí, que é o Diário Antidrogas, né? Sim. O Diário Antidrogas. Bom, a Isilda está aqui conosco aí, mas nós vamos falar não só das drogas, né? Mas nós vamos falar aí sobre uma grande droga também, que são os jogos do azar, que ninguém está entendendo nada. Bom, antes de mais nada, bom dia, Isilda. Bom dia, Pedro. Muito obrigada por essa importante oportunidade de abrir espaço para a gente mostrar o outro lado do que vai ser votado amanhã no Congresso, porque você está trazendo duas autoridades. O nosso querido Miguel Tortorelli, que representa 1.200.000 famílias no país e fala com propriedade dos riscos e dos prejuízos dessas famílias, e o Rolf Hartmann, que é o presidente da Cruz Azul no Brasil, que tem uma entidade que tem em 38 países. E o Rolf é um dos líderes desse movimento, porque ele trabalha tratando dependentes. E o que os deputados querem fazer em plena pandemia da Covid, que não tem carnaval, não tem nenhuma atividade, eles querem abrir os cassinos para criar mais dependentes. Muito obrigada, Pedro. Tá ótimo. Bom, a Isilda já fez aqui a apresentação. Bom dia, Miguel Tortorelli. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes, aos espectadores. Infelizmente, estamos agora aí com mais essa. Nós já temos as drogas que consomem as famílias brasileiras, né? O amor exigente está no Brasil, está em outros lugares do mundo. Nós estamos na Itália, Estados Unidos, Israel, Portugal, Argentina e Uruguai. E aqui no Brasil, nós atendemos, o Gilda já falou, 1.200.000 pessoas. Quer dizer, se vier também os jogos, infelizmente, nós não vamos ter lugar para atender as famílias, porque a jogatina acaba com as famílias. Vamos ver
se nós conseguimos convencer os deputados a não deixar aprovar isso daí. Tá ótimo. Olha, nós estamos na linha também com Rolf Hartmann, né? Rolf Hartmann, ele que é presidente nacional da Cruz Azul, né? Presidente da Associação Cruz Azul aqui no Brasil, né? E estamos com ele aqui na linha, ele está lá em Santa Catarina. Bom dia, Rolf. Alô? Alô? Acho que Rolf, ele é muito importante no Brasil, ele é um dos líderes desse movimento e ele tem uma atuação muito forte e ele tem um trabalho que é muito importante para as dependências. É um trabalho considerado de excelência. Então, ele tem propriedade para falar do que está acontecendo. E lembrando, eu trouxe até aqui o manifesto. Sim. Há um manifesto nacional que está sendo entregue a todos os deputados federais, porque amanhã, na abertura solene do Congresso Nacional, do ano legislativo, os deputados poderão nos surpreender. Logo depois da sessão solene, começa às 4, eles votarem com urgência esse projeto, que é de 1991. Ficou guardado tanto tempo para depois virar como urgência, né? Urgência. E foi feito isso daí no apagar das luzes do ano passado. Então, agora nós conseguimos restabelecer o sinal aqui com o Rolf Hartmann. Bom dia, Rolf. Bom dia, Pedro. Bom dia, Isilda. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, da nossa querida rádio e do programa Metrópole em Foco. Então, muito obrigado pelo convite que a Rádio Trianon nos faz para a gente expor sobre esse importante tema. Eu sou Rolf Hartmann. Eu estou como voluntário há 33 anos no trabalho de ajuda, cuidados, prevenção a pessoas em decorrência do álcool e outras drogas. E a Cruz Azul, como já foi dito aí pela Isilda, a Cruz Azul ela nasceu em 1877, lá na Suíça, está presente em 38 países e a gente trabalha essa questão das compulsões, das adicções ao álcool, outras drogas, e os jogos eles têm íntima relação com toda essa questão do uso, abuso do álcool e outras drogas, como a gente vai ver em mais detalhes durante a nossa conversa, e fora o fato de que será uma tragédia social e trará graves problemas econômicos se esse projeto for adiante. Muito obrigado, Pedro, aí por essa oportunidade, pela Rádio Trianon e pelo programa que nos dá essa oportunidade. Então, Sr. Rolf, esse PL aí é o projeto-lei 442 de 1991, aguardou tanto tempo para ser colocado em urgência, urgentíssima, é isso? Pois é um projeto que data de 1991, foi ressuscitado ali na Câmara dos Deputados e durante todos esses anos o Congresso Nacional ele resistiu a esse projeto, tendo em vista que a sociedade não faz bem para a sociedade. E agora, de uma forma meio que sorrateira, no final do ano, se colocou no meio do grande, que eles, entre aspas, chamam de esforço concentrado final do ano, colocaram em votação para colocar esse projeto para apreciação em regime de urgência. E, segundo declarações que estão na imprensa também, o presidente da Casa, o deputado Lira, quer colocar esse projeto em votação
agora no início da semana legislativa, e por força regimental, por ter sido aprovado o regime de urgência para esse projeto, ele precisa colocar em votação em algum momento, ou então fazer os trâmites para que seja retirada esse regime de urgência. Nós aí entendemos de que fazer isso nesse período, onde também ainda as atividades legislativas estão meio paradas, com essa nova onda de Covid, muita votação à distância, então a discussão e a própria apreciação desse projeto fica prejudicada. E, de qualquer forma, como a gente vai ver em mais detalhes, nós não podemos admitir que a sociedade brasileira e a própria economia e o poder público sejam prejudicados com a aprovação desse projeto. Tá ótimo. Vou deixar aqui com o nosso convidado, a Isilda Alves e o Miguel Tortorelli, também para entrar nesse bate-papo aí contigo. É interessante. Rolf, bom dia, que bom você estar conosco. Que bom Bom você dia, estar aqui. Pedro. É interessante essa urgência, porque eu fui ao Hospital das Clínicas e lá tem um tratamento específico para os jogadores que são as vítimas dos jogos de azar. E as histórias não são nada felizes. Sabe, tem mãe que deixou de dar de mamar ao filho, roubou o marido, roubou o dinheiro que era para casa e entrou em depressão profunda. Pessoas que tentaram suicídio. São pessoas que jogaram, para a senhora ter ideia, o senhor que está nos ouvindo, a senhora que está nos ouvindo, imagine a filha que recebe aquele salário surrado, contadinho da aposentadoria, e que entrava no bingo achando que aquilo ia dobrar, e a mãe doente precisando de comida e remédio, e ela perdia tudo. E ficava um mês como? E gente que se suicida, porque... Imagine a senhora e o senhor, uma dívida que a senhora não pode pagar. Como é que faz? E lá no bingo, e lá no cassino, não sai. Enquanto não pagar, não sai. Por isso eles têm os seguranças. Não vai preso, não sai. A pessoa se mata. Desculpe, a pessoa se mata. O Miguel tem essas histórias. Então, eu gostaria de ver com o Miguel. E mais uma pergunta. Nós estamos falando das pessoas... Olha, a Isilda colocou aqui um dado, que no Hospital das Clínicas tem um departamento para curar os ludos... Acho que é ludoterapia. Ludoterapia. Ou seja, pessoas que têm compulsão ao jogo, que acaba se entregando ao jogo. Isso porque o jogo é proibido. O Ministério da Saúde reconhece a doença. CID é o Controle Internacional de Doenças. Então, o Controle Internacional de Doenças que fala aí. Isso porque o jogo no Brasil é proibido desde 1946. A partir do momento que ele for liberado, esse número tende a crescer, certamente. Sim. Por enquanto... até porque a pessoa não pode buscar ajuda de jogo, porque ela está numa atividade legal. Embora a gente tem que entender que o maior croupier desse país ainda é o governo federal, porque tem jogo da loteria todo santo dia. E depois eu quero fazer uma pergunta que já chegou aqui no WhatsApp, mas aí eu faço para o Rolf. Por favor, Miguel. Bom dia, Rolf. Bom dia, Miguel. Tudo bem. Mas é uma coisa que realmente nós não podemos entender. Você estava falando, nós temos hoje centenas de bingos abertos, clandestinos, carteados. Aí fecha aqui, abre lá, nós temos muita gente jogando. Como a Isilda falou, o Hospital das Clínicas não ia ter alguma coisa para quem joga aberto se não tivesse jogo. Nós temos jogo. Nós, no Amor Exigente, recebemos, eu faço
os grupos para dependentes químicos. Nós recebemos lá, e não só dependentes químicos, de jogos também, nós recebemos lá, eu me lembro muito bem, ele era um diretor de banco, foi o nosso grupo, ele ficou muito tempo e tinha problema com jogos. E ele parou, né? Tinha se separado, voltou com a esposa, foi nosso voluntário durante muito tempo, né? E fazia uma luta grande, porque ele sabia onde tinha jogos. Então, realmente, nós conseguimos, com ele, levantar e conseguimos tirar muita gente dos jogos. E uma senhora que, infelizmente, suicidou-se. Ela jogava muito, né? E começou a frequentar os nossos grupos. Chegou um dia que não aguentou, foi jogar, perdeu tudo, acabou suicidando-se. Então, nós precisamos que isso não seja votado, que continue lá desde 91 até 91 de 3.000 e qualquer coisa. Nós não podemos deixar isso daí realmente. E infelizmente, tem muito dinheiro envolvido nisso. Não é só nisso daí. Nós temos o projeto 399, que se você abrir espaço, nós vamos vir falar também, Pedro. Que é um outro que está aí também. Que libera o bolo com maconha, libera o suco, libera uma série de produtos, tudo com maconha. Isso daí nós vamos numa outra, esse é para um outro programa, né? Rolf, sobre liberação, não é? Sobre essa PL aí, ela vem dividindo, inclusive, a base do governo, a própria base do governo. Porque o ministro do Turismo, Marcelo Álvares, Antônio, ele disse lá atrás, né, em abril, que o Brasil ele deveria discutir os resorts integrados a cassinos, né? Ele falou, olha, não é legalização, não é bingo, não é caça-níquel, não é nada. Ele falou, é só resorts integrados. Essa foi a fala dele. E essa fala dele acabou motivando uma reação bem rápida da ministra da Mulher, Família, dos Direitos Humanos, da Damares Alves. Ela que considerou essa ideia aí como um pacto com o diabo. Ela deixou bem claro. Então, quer dizer, a própria base do governo está até dividida. Está dividida. Né? O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele já deixou claro aí, isso foi fizinho agora do ano passado, que ele vai vetar. Ele vetaria, isso é o que ele colocou, e nós temos aí, tem aí, até a própria revista Veja trouxe, né? Que ele é contra os jogos de azar, né? Como cassino, bingo, jogo do bicho, né? E ele falou, ó, se passar, eu veto. Será que isso acontece, Rolf? Olha, eu tenho uma grande confiança no presidente Bolsonaro e ele não é um homem que diz uma coisa e faz outra. Então, eu acredito piamente que ele vai vetar se esse projeto for aprovado e dentro do governo está havendo um alinhamento, inclusive as últimas informações que eu tenho é de que o ministro do Turismo está passando a ter a mesma postura que o presidente e os setores do governo estão trabalhando para que o projeto não seja aprovado. Agora, existe uma grande parte de deputados que realmente acham, estão iludidos, eles estão desinformados. Eu gosto de ainda ser bastante generoso e complacente nas minhas palavras, mas a maioria, eu acredito, que está desinformada sobre esse projeto. E justamente por isso, esse programa
programa aqui, as nossas ações, visando trabalhar contra esse projeto e trazer um esclarecimento também para o público em geral sobre isso, com a informação certa. Acredito que os deputados também vão mudar, muitos deputados vão mudar o seu posicionamento, porque eu conversei esses dias num grupo e eu entrando um pouco nesse tema da questão do suicídio, que tanto a Isilda quanto o Miguel já falaram, né? Nós temos, na questão do suicídio, nós temos um grave problema. É que os ludopatas são aquelas pessoas que desenvolveram, como você já falou, que desenvolveram a compulsão pelo jogo. Então, essas pessoas, elas acabam tendo, como a Isilda já citou também, tem um código de doença, né, que eles acabam atingem especialmente as mulheres e os idosos, né, e talvez, assim, se você me permitir, para a gente definir, se alguém se pergunta quem é um ludopata, quem é um jogador compulsivo. Então, a Associação Americana de Psiquiatria definiu que o jogo patológico é quando, dessa lista que eu vou ler agora, a pessoa tem 5 ou mais desses sintomas. Comete crimes para conseguir dinheiro para jogar, sente-se inquieto ou irritado ao tentar cortar ou parar de jogar, joga para escapar de problemas ou sentimentos de tristeza ou ansiedade, aposta quantias maiores de dinheiro para tentar recuperar perdas passadas, perde emprego, relacionamento, oportunidades de educação e carreira devido ao jogo, mente sobre a quantidade de tempo ou dinheiro gasto jogando, faz muitas tentativas mal sucedidas de cortar ou parar de jogar, precisa pedir dinheiro emprestado devido a perdas de jogo, precisa apostar quantias maiores de dinheiro para sentir excitação, passa muito tempo pensando em jogo, como lembrar experiências passadas ou maneiras de conseguir mais dinheiro com o qual jogar. Então, eu acredito que quando nós estamos falando desse tipo de pessoas, que desenvolveram a ludopatia, esse jogo compulsivo, na verdade eles representam a minoria dos jogadores. Mas eles representam, dependendo do país, por exemplo, na França, eles representam 40,2% de toda a receita. É a minoria dos jogadores, mas representam 40,2% na França. E, no caso dos caça-níqueis, representa 76,1%. Isso na França, hein? No Quebec, 31,6% da receita geral e 76,3% nos caça-níqueis. Na Alemanha, representa 32% da receita geral, não sei na questão dos caça-níqueis lá. Mas a questão, quando a gente começa a esclarecer isso, e eu acredito que uma das abordagens, Pedro e Isilda e Miguel, é justamente de a gente chamar a atenção mais para as questões relacionadas aos gravíssimos problemas sociais e de ameaça à própria vida. Porque se desses ludopatas, 80% consideram seriamente se suicidar, entre 50% e 80%, quando a taxa entre toda a população é de 5%. De 13% a 20% desses ludopatas tentam ou conseguem realmente se matar, quando na média geral é 0,6% em toda a população. Então, voltando ao pensamento inicial, eu queria que os deputados, que cada um que tem o poder de fazer diferença para que esse projeto 442/1991 não seja aprovado,
ele pense. Imagina, nós temos inúmeras pessoas que a gente já sabe, já ouviu na história, pessoas que se mataram sem o jogo ser legalizado. Agora, eu não quero ter na minha consciência pessoas que certamente vão se matar por desenvolverem a ludopatia. E o problema maior é que essas pessoas, o jogo, os cassinos, eles são sustentados, na sua grande parte, por esses jogadores locais, e a menor parte dos ditos turistas estrangeiros. Então, voltando para a questão dos nossos deputados, eu acredito que se a gente colocar, se eles compreenderem as graves consequências sociais que isso tem sobre as famílias, destruição de famílias, casamentos desfeitos, nós podemos entrar em mais detalhes depois dos crimes que são cometidos. Então, eu acredito que a gente vai conseguir reverter isso, mas nós precisamos fazer realmente uma força-tarefa, né? E, do ponto de vista assim, político, existem realmente interesses de parte dos deputados que querem esse jogo legalizado. E a gente nosso papel é de fazer eles entenderem que a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de, que eu chamo assim, o azar de muitos para o lucro de poucos. Rolf, eu tenho aqui já alguns ouvintes aí se manifestando aqui. A Beatriz Nogueira Calaça, ela que coloca simplesmente que é lamentável, né? Essa votação aí. A Rosinha Elias, ela coloca aqui, olha, bom dia. Então, a lei deveria se estender ao jogo do bicho, né? Jogo tão antigo, tão popular, tão comum, que deveria ser legalizado. O Luiz Beto França, ele fala que tudo que falta a esse país, né, ser governado aí por milicianos corruptos, né, e um Congresso que atende aos lobbies de mafiosos internacionais para abrir cassino no país, seja lá por qual desculpa for. O Douglas Nascimento já diz o seguinte, que os cassinos geram empregos e desenvolvimento. Lembrando que os jogos foram banidos no país a pedido da primeira-dama Carola Católica, esposa do presidente Dutra, né? E ele falou, olha, venham ao cassino, vocês são bem-vindos, quem não gosta, simples, não joga. E estamos aí. Fora isso aqui, eu tenho outras manifestações aí também de ouvintes, que depois eu gostaria de colocar. Então tem pessoas aqui que também são divididas, né? Uns que são completamente contra, outros que são a favor, né? Outros que acham que, já que se for para liberar, então tem que colocar na conta, colocar na sacola o jogo do bicho, que eu acho muito difícil para o jogo do bicho ficar na clandestinidade, sempre foi. Não é clandestinidade, né? Porque todo mundo sabe, qualquer local que vai, nós temos aí um pontinho do jogo de bicho, né? Mas eles não querem se legalizar. Tá bom daquele jeito, tá bom daquele negócio. Antigamente a polícia prendia, levava, era contravenção. Aí você tinha Castor de Andrade lá no Rio de Janeiro, você tinha o Capitão não sei o que lá, você tinha o Ivo Noal aqui em São Paulo, né? Mas assim, não era interessante. Hoje, para a polícia ficou tão comum, a polícia não vai correr mais atrás do bicheiro e assim vai indo, né? É interessante porque toda essa discussão, ela é muito parecida, e eu até gostaria de ouvir o Rolf e o Miguel sobre isso, com a droga. Então todo mundo fala, mas a Cracolândia existe há muito tempo. Existe há muito tempo que não tem vontade de política para acabar.
porque desde 2017 tem sim como acabar, e pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Exato. É muito fácil, libera a maconha porque todo mundo... Quem todo mundo usa? Desculpe, não é todo mundo que usa. O usuário fala que conhece quem usa, mas não é todo mundo que usa. Então, veja, é como o Rolf está falando. Nós estamos numa carência muito grande de informação. Os deputados há deputados que estão bem intencionados, os outros estão sendo levados, estamos no ano político, ano eleitoral, mas eles não podem esquecer, neste manifesto que está sendo entregue aos deputados, há milhões de eleitores, e só do Amor Exigente que está aí assinando, nós temos 1.200.000 famílias. Será que 1.200.000 famílias não fazem diferença para os partidos políticos? Miguel? É gozado que isso daí... O pessoal fala, mas onde é que estão essas pessoas? Como é que estão? O que a gente lê, inclusive, e nós que atendemos as pessoas, e nós atendemos semanalmente as pessoas que vão lá, principalmente as mães, né, com o problema das drogas com seu filho. É uma coisa que você chora realmente quando você vê uma mãe preocupada, que não consegue acertar, que não consegue resolver o problema dentro da sua casa, né? E precisa de uma internação, e são poucas as internações. O governo federal tem 16 mil vagas, que ele, né, e o doutor Quirino sempre tentando fazer com que se aumente isso para 20 mil, para 20 e tantos mil. Até antes do doutor Osmar Terra entrar como ministro, nós tínhamos 2.500 vagas no Brasil. Você imagina, para atender dependentes químicos gratuitamente. Mas voltando agora para o que nós estamos falando, que são os jogos de azar, o que nós temos lido, o que nós temos ouvido, são coisas tenebrosas, né? Que o pessoal vai usar isso daí, eles vão lá e compram não sei quantos R$1.000 em ficha, ficam lá no cassino, depois vão lá com as mesmas fichas e retiram como se, e aí dão um nó como se houvesse ganhado no jogo. Eles vão esquentar o dinheiro, legalizar o dinheiro do tráfico nesses cassinos, nesses lugares onde o jogo será aberto. Nós não podemos... Pode ser uma lavagem de dinheiro aí? Será uma lavagem de dinheiro. E eu só queria falar uma pergunta para a dona de casa que está nos ouvindo, para o pessoal que está nos ouvindo. Só para emendar a resposta do Miguel, ele falou que será uma lavagem de dinheiro. Não só, a gente fala, lavagem de dinheiro, crime organizado, mas nós temos aí um crime, né? Nós temos aí criminosos de colarinho branco que também vão lavar um dinheiro sujo da política, para me desculpar, porque isso realmente que acontece. Nós sabemos aí, tem histórias de caixa 2, isso, aquilo, são dinheiro que vem, que ninguém sabe a origem, né? E que está aí, é fácil, porque eu lembro lá dos anões, lembra lá dos anões? Né? O cara ganhou, não sei tinha outro deputado lá que falou, olha, o que eu posso fazer se Deus olha para mim, ganhou 100 e tantas vezes na loteria, era uma coisa assim inacreditável, né? Então eu era um pobre coitado, eu mesmo católico, fazendo as coisas, e Deus nunca olhou para mim daquele jeito, mas nem uma piscadinha, mas olhava para um pelo amor de Deus, não? Posso só fazer uma pergunta para a dona de casa? E o Rolf tem esses dados objetivos de que vamos ter prejuízos na economia, vamos ter desemprego e nada do que eles estão dizendo vai render, porque vem de outras áreas. Mas o Rolf tem esse dado. Mas antes, eu pediria só licença para fazer uma pergunta para a dona de casa. Pois não. O que a senhora acha, a senhora que está aí contando dinheiro, como eu estou contando dinheiro, como todo mundo está contando dinheiro, para fazer as compras aí do dia a dia, esse rico dinheirinho que a senhora consegue aí para manter sua casa, de repente ser levado para uma jogatina e a senhora ficar sem ter o que dar para comer para os seus filhos.
bom. Só uma coisa, pegando esse gancho da Isilda, você imagina a dificuldade que nós estamos aqui no Brasil. Então todo mundo fala, bom, eu estou com problema, abriu o jogo, vou tentar. Então o dinheiro que ela tinha reservado, a pessoa tinha reservado para comprar comida em casa, o arroz, feijão, caro, gente. ele vai tentar jogar para ganhar. E fica sem o arroz, sem o feijão e vai ficar devendo ainda. E o Rolf tem esses dados. Então, Rolf, eu tenho aqui algumas coisas que falam que são os pontos a favor da legalização e os contra a legalização. A favor diz que pode haver aí um aumento na arrecadação, né? Inclusive gerar mais emprego. Contra, já fala aí, numa lavagem de dinheiro, a dificuldade de uma fiscalização, né, para ver se o local é legalizado ou não, e ele fala também sobre o vício, né, que é a inclusão, que inclusive a Organização Mundial de Saúde incluiu aí a jogatina, né, no rol dessas patologias, isso já em 1992, né? Então, o que é mito e o que é verdade, hein? Olha, na verdade, a grande parte, praticamente não há argumentos daqueles que são colocados favoráveis ao jogo que sejam verdadeiros. Vamos então ponto a ponto, né? Um dos ouvintes manifestou-se de que gera emprego e desenvolvimento. Então vamos pegar sobre essa ótica agora, sobre a ótica econômica, num primeiro momento. Os que defendem o jogo estimam que vai gerar 74 bilhões de movimentação com a legalização. Hoje nós já temos 27,1 bilhões movimentados com o jogo, dos quais 17,1 bilhões são com as loterias e 9,9 bilhões, 10 bilhões vêm de jogos ilegais como o jogo do bicho. Os outros 47 bilhões vão ser retirados de outras atividades. Não há incremento de atividade. Só para vocês terem uma ideia, em Las Vegas, apenas 4% da receita 4% da receita dos cassinos vem de estrangeiros. Apenas 4%. Eles jogam muito menos tempo, isso eu vou entrar em mais detalhes depois para me ater mais a essa questão. Então, no momento que eu retiro os 74 bilhões, os 47 bilhões adicionais de outras atividades, essas atividades deixam de arrecadar impostos, tributos, e eles deixam de gerar emprego. Essas atividades hoje existentes geram 863 mil empregos. Os defensores dos jogos dizem que vão gerar 200 mil novos empregos e vão formalizar outros 450. Então nós temos uma perda líquida de 212 mil empregos. Fora isso, é importante, e aqui eu quero falar para quem nos ouve, que ganha salário, que é empregado, que a partir de estudos feitos nos Estados Unidos, a média salarial anual dos que não trabalham nos jogos é de 56 mil dólares. Dos que trabalham na indústria de jogos, a média cai para 33,757. 40% a mais. E 97,6% dos empregados, dos empregos do jogo, estão entre as 13% das posições de salários mais baixos dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto, o argumento de que gera emprego, ele está totalmente fake news. É mito, não é verdadeiro. Que gera desenvolvimento, também não.
porque ele retira de outras atividades produtivas. E o jogo, no que consiste o jogo? Em perder dinheiro. Ele não gera dinheiro, ele é uma perda de alguém que aposta em favor do lucro de outros. E a questão também, que é na questão da arrecadação, e é somente se toda a arrecadação que eles disserem vai acontecer e houver uma alíquota de 29%, vai se arrecadar 22 bilhões, mas hoje, com as outras atividades, já se arrecada 20,8 bilhões. Mas se o jogo for apenas 0,8% do PIB, isso já cai para 630, se for 0,6, 110 milhões de déficit, e se a alíquota calculada for de 25 e não de 29, já gera 2 bilhões de déficit. Mas, como vocês já falaram antes, o custo social e o custo de administração dos jogos de azar e tudo que está envolvido, ele não está sendo contabilizado. Então, ele vai gerar despesas adicionais para o poder público e a Receita Federal, entidades ligadas à Receita Federal, Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, já se manifestaram no sentido de que a liberação da jogatina será uma porta escancarada para atividades ilegais. Então, do ponto de vista, esses são alguns aspectos econômicos. Agora vamos para o turismo. Dizem que vai trazer turistas. Então, agora, só uma parte. Eu vou pedir para o senhor, que eu ia falar justamente sobre isso também, sobre turismo, né? Tem muita gente que fala que vai fomentar turismo. Eu tenho aqui ouvintes que são prós, né? Que é a favor, e outros que são contra nesse quesito turismo. Eu vou pedir para o senhor que a gente vai entrar rapidinho no intervalo, mas voltamos logo em seguida. O senhor me aguarda aqui na linha mesmo, que a gente já volta aí, tá? É uma coisa muito rápida. Lembrando que o Metrópole em Foco ele tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Para toda ação, existe uma reação. Quando você escolhe o comércio local, o impacto positivo é maior do que você imagina. E é nisso que o Sicredi acredita. Por isso, reinvestimos recursos na sua região e apoiamos o crescimento de empreendedores e produtores rurais. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Faça parte dessa causa. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins, e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Olá, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740, no programa Metrópole em Foco, para falar de esportes. Notícias do futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então eu conto com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523. 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br.
Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Bom, é aqui no Retorno do Metrópole em Foco, hoje nós estamos falando aí sobre a possibilidade dessa legalização dos jogos de azar no Brasil. Vai ser votado amanhã e nós estamos aqui nós vamos fazer o impossível para que não seja. E nós Agora estamos... o pessoal está tendo ouvindo. entrega do manifesto no corpo a corpo, Então, lá com e assim. E para isso nós estamos recebendo aqui hoje a Isilda Alves, o Miguel Tortorelli e o Rolf Hartmann, que está aqui conosco por telefone. Né? E a Isilda também nos trouxe aqui um manifesto contra a ameaça da jogatina, né? Manifesto, e foi enviado para todos os deputados, 503, e vai ter um corpo a corpo amanhã no Congresso. Vai ter um corpo a corpo. Como é que está? Assim, o seu zap. Como é que está a reação? Então, olha... Agora é curiosidade. Olha, passando aqui também até o nosso querido Fausto Camunha, que entra no teu programa aqui. Grande abraço para o Fausto. Está reagindo aqui também. Tá falando, não, eu acho importante. Né? O Fausto Camunha e fez aniversário. Fez aniversário. Parabéns, Fausto, depois nós cantamos os parabéns aí para ele. Então nós temos aqui, olha, tem o Ibrahim Netinho, que ele fala aí que ele já foi a favor, sim, dos cassinos do Brasil, né? Mas depois que ele teve aí a visão com os bingos aqui em São Paulo, ele falou que hoje ele mudou completamente, porque ele falou não há condições. Então hoje ele não é mais a favor, ele é contra a volta dos cassinos em São Paulo. O Luiz Beto França, que mais uma vez se manifestou, que ele falou que isso aqui é coisa de mafiosos e milicianos, né? O Marco Antônio Godoy, que ele fala que tanta coisa podre nesse país, e esses vagabundos aí gastando nosso dinheiro e perdendo tempo com essas asneiras. E o Clóvis Messias dizendo que quando não se defende o solo, oportunistas fazem, né? Fazem as suas caixinhas de festa aí. O Clementino diz que deve dar uma graninha aí pra moçada, né? Maior que o Petrolão. O Euclides Moraes fala que é complicado a legalização dos cassinos, ao meu ver, né? Isso o Clementino, vai fortalecer o narcotráfico e o contrabando em geral. É uma estratégia favorável à lavagem de dinheiro, e legalizar os cassinos num país onde impera falcatruas não seria uma boa ideia não, viu? E aí a Isabel Franco, que é totalmente contra, Cristina Cruz, que é contra também. Tenho aqui um ouvinte que fala que esse ouvinte é que ele fala que já teve, inclusive, uma lotérica, né? Aqui na Rua Augusta, aqui próximo aqui à emissora, e que ele falou, 99% das lotéricas aqui de São Paulo tem jogo do bicho, a Caixa Econômica sabe disso, mas faz vista grossa, né? E isso aí é um bom negócio. Alguns policiais corruptos e aos comandantes aí do jogo do bicho. E aí vamos. Depois eu leio outros ouvintes aqui. Mas agora, o Rolf ia falar sobre o turismo, se isso realmente incrementa o turismo. Só uma coisa antes, Pedro. Pedir para essas pessoas que estão te mandando aí esses WhatsApp, que mandem também para os deputados, que não aprovem, que nós não podemos ter isso daí aprovado.
né? Isso foi feito na calada da noite, foi no último dia do ano que colocaram isso daí, não tinha quase ninguém lá, aprovaram e foi. E vai ocorrer a mesma coisa agora, porque com essa pandemia nós não vamos ter os deputados lá em Brasília. Isso deve ser votado por um grupo pequeno e nós estamos preocupados, não é isso, Isidora? Exatamente, são 293 deputados que votaram a favor. Então, esses depoimentos indo, olha, ao seu deputado do seu estado, ao deputado federal do seu estado, mande para um, que ele vai espalhar. Mas, olha, maravilhosa participação no seu programa. Tá ótimo. Maravilhosa. Vamos tá ouvir ótimo o Rolf. Ainda tem mais aqui, ó. Depois eu vou passando aí devagarzinho. Vamos lá. Então, Rolf, incrementa o turismo, os jogos ajudam a alavancar o turismo. Tem algumas cidades aí, por exemplo, como a Água da Prata, que até os anos 50, ela tinha cassinos ali naquela região, Lindóia, até um pouco mais para cima, Serra Negra, Poços de Caldas, né? Caldas. Mas a Água da Prata, que é uma coisa lindíssima, tanto é que tem o maior balneário, verdade, o maior balneário da América Latina está em Água da Prata, 7 fontes de águas minerais naturais, e que virou uma cidade fantasma. Os hotéis caindo aos pedaços, aquilo tudo mais ou menos abandonado. Mas ela vivia justamente disso. Tanto é que a única indústria que tinha, em Água da Prata era justamente a Água Prata. Água que hoje já foi terceirizado. Eles tiram, pegam a água e vão engarrafar lá em Campinas. Vão engarrafar em Campinas. Mas fomenta o turismo, Rolf? Olha, Pedro, Isilda, Miguel e todos os ouvintes, eu queria pegar um gancho antes de entrar exatamente nessa pergunta, mas ela tem relação. Quero parabenizar o seu anunciante Sicredi. Eu não tenho nenhuma ligação, nem interesse comercial em falar o que eu estou falando, mas ele me chamou a atenção. O Sicredi, ele fomenta o comércio local. Isso tem íntima relação com a questão da legalização dos jogos de azar. Porque os jogos de azar canibalizam o comércio e as atividades pequenas, os pequenos e médios empreendedores, especialmente as outras atividades de turismo. O que acontece num cassino? Um cassino, esse final de semana estava com um amigo e ele visitou lá Las Vegas. Ele disse que nunca viam um buffet de comida, era 100 metros para cá, 100 metros para lá, e mais 100 metros, era um U de 300 metros de comida à vontade. E o que acontece? A pessoa local, ela fica mais de 3 horas dentro de um cassino. Então o cassino tenta prover tudo lá dentro para que a pessoa não pare de jogar. Então, e a pessoa que está jogando, ela pensa sempre, na próxima jogada eu vou ter sorte. Então, ela não se dá o direito de ir no restaurante, de pegar, fazer outras atividades, e fica tudo concentrado no cassino, e as atividades do pequeno comércio, do pequeno serviço, ao redor são canibalizadas. Eles sofrem, porque muitos fecham. Então, esse é uma questão, né, de que eu acredito que os pequenos empreendedores, mesmo as associações comerciais, industriais, eles deveriam entrar na defesa dos seus associados e dos empreendedores, porque isso não vai fomentar o pequeno e o médio, o micro, pequeno, médio empreendedor, que são os que mais geram empregos no Brasil. Agora, vindo para o turismo. O turismo no mundo cresceu entre 1995 e 2019 122%. Então, existe uma grande justificativa de que a legalização fez o turismo aumentar. Vamos comparar Portugal, cresceu 81% nesse período.
África do Sul cresceu 216%. Só que as pessoas omitem que o grande boom do turismo na África do Sul foi quando o Mandela foi solto. E o grande boom não foi a legalização dos cassinos, e sim a África do Sul, agora dentro de um novo apartheid e essas coisas. Agora veja, o mundo cresceu 122% e o Brasil cresceu 219% nesse período. O que atrai um turista para o Brasil? O que vai fazer um turista ficar 12 horas num avião, 24 horas a 30 horas viajando para vir para o Brasil? Vocês acham que eles vêm para jogar? Vamos então, eu acho que não. E os estudos mostram que os turistas vêm por causa da natureza, das pessoas, de tudo que o Brasil apresenta. Nós temos tanto para apresentar como o Brasil que crescemos mais do que os exemplos citados. Vamos então para o caso de Las Vegas. Apenas 4% dos turistas estrangeiros disseram que foram para Las Vegas por causa do jogo. Apenas 4%. Então, se cria todo uma expectativa de que isso vai trazer turistas do estrangeiro, mas, na verdade, quem acaba jogando são os jogadores locais. Vejamos o caso de Las Vegas. O tempo de jogo dos estrangeiros é apenas de 54 minutos. 3,6 horas dos visitantes sul-californianos e 2,8 horas de outros americanos. Veja, então, eles jogam menos e a receita dos cassinos de Las Vegas é apenas de 4% dos estrangeiros. Então, cai por terra essa questão de que fomenta o turismo. Realmente, isso aqui, os dados que eu passei, não fui eu que levantei, mas são estudos internacionais e de pessoas que estudaram profundamente. Isso são apenas alguns dos dados. Né? Se a gente entrar na questão de dois temas que a gente talvez deveria entrar ainda, é sobre os crimes ligados à ludopatia e sobre a questão, vocês já falaram, sobre a lavagem de dinheiro, né? E também a questão outra coisa, das comorbidades que os ludopatas desenvolvem. Então, acho que são mais 3 grandes temas ali que nós podemos ainda tratar. Eu devolvo a palavra para ti para não monopolizar a conversa. Tá bom. Tem alguma pergunta aqui? Eu tenho aí perguntas depois dos ouvintes aí para responder, hein? Então vamos aos ouvintes, vamos responder e vamos completar essa informação do Rolf. Seria muito importante que ele nos explicasse, porque isto é o que a gente mais vê e falta tratamento para essas pessoas. Então, Rolf, eu peço licença, mas eu acho que a gente deveria continuar com o Rolf para ele nos explicar sobre os crimes e essas comorbidades. São doenças graves. Exato. E inclusive, qual é o custo, né? Qual é o custo? É o grande o custo para o país em cuidar, né? Porque o sujeito joga, ele vai levar um lucro, né? Está legalizado, então todo jogo que ele fizer, toda aposta que ele fizer é cobrado ali, já está sendo descontado os seus impostos, como acontece aí com as loterias. Mas qual é o custo disso, né? Para uma pessoa que acaba tendo compulsão ao jogo, e isso vira uma doença, né? Como é o alcoolismo, como é as drogas, como é amar demais, né? O custo para o país, né, Pedro? Exatamente, o custo para o país. E quem paga essas contas?
Na droga nós temos as cracolândias, que já o governo diz que não tem jeito, mas tem jeito. É que não tem vontade política. Sempre vontade Agora, política. vamos ter também os uma cracolândia de jogadores que perderam tudo? Mas eu quero também, isso aí independente, né? Porque vamos ver como é que vai se comportar amanhã a Câmara Federal na votação, mas discutir, porque nós vamos receber aqui candidatos, tanto à presidência como seus vices, né? A gente sabe que vice no Brasil é um negócio, talvez seja um ótimo negócio, né? Ótimo negócio, um ótimo negócio, porque a gente tem aí a experiência, mas também os governadores do estado e os seus vices. Tá? Os deputados não, porque você tem que abrir para todo mundo, e aí vai para 3 mil deputados, e aí começa o programa hoje e acaba daqui 10 anos. Mas você vê, Pedro, o que eles fazem? Eles vão tentar fazer com que essa votação seja logo no retorno deles, para que não haja justamente isso daí que você está falando. Porque não tem discussão, não houve aí um debate, não teve uma audiência pública. Foi tudo por baixo dos panos. Não, e a população não está sabendo. Ninguém, pouca gente sabe disso daí. É importante que cada um manifeste, ou se é pró, se é contra, o que é que ele espera disso. Mas e nós, mais uma vez, queremos te agradecer esse espaço. A discussão ela é salutar, isso aqui é muito importante. Independente de ter aí uma parte da população, pessoas contra, mas nós temos que discutir. Porque se não discutir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Simplesmente é imposto por 513 deputados. Né? Sai imposto, isso aqui é goela abaixo, como se representasse aí 220 milhões de pessoas. Né? E o Metrópole em Foco está saindo mais uma vez na frente. Porque é o único programa que de fato está tratando esse tema gravíssimo com a seriedade que tem. O que eu tenho ouvido me assusta como jornalista, que são jornalistas defendendo isso, dizendo que vai ser bom. Uma desinformação total. Vamos abrir, você está dando a chance dos jornalistas acordarem para esse tema, que eles sigam o seu exemplo, porque você teve coragem de tocar nisso, porque há muitos interesses e a imprensa hoje precisa acordar. Parabéns, Pedro. Obrigado. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que a função dos veículos de comunicação da imprensa é essa mesma, né? Você tem que abrir o espaço para discussão, entendeu? Independente se eu sou a favor ou contra. O espaço ele tem que ser aberto e a população e as pessoas têm que discutir. Uma coisa que nós batemos sempre aqui é que o parlamentar, quando ele é eleito, ele não é o dono. Ele não é o dono de tudo. Me deu o voto. Até porque, se eu somar todos os votos daquele parlamentar, eu acho que não chega a 10% do número de eleitores que foram à zona. Até porque muita gente votou em outros deputados que nem lá estão. Então, soma-se os votos, vai ver que ele não representa a maioria. Eles representam ali o seu partido, por isso tem que haver também uma reforma política em cima disso, para mostrar para essas pessoas que não é dessa forma. Mas depois que chegam ali, aí eu tomo conta. Agora, tem que prestar conta para a população, porque precisa saber se naquele deputado que eu votei, o meu voto dá a ele o direito de não me ouvir, o direito de simplesmente decidir por mim aquilo que eu não quero. De repente eu sou contra a legalização do jogo do bicho, a legalização dos jogos de azar, e ele vai votar a favor. Então que a população saiba quem é que realmente está representando. De repente o seu deputado está votando contra a legalização e você é a favor. Então a única coisa que você tem, e a única coisa que o político tem medo, é do voto. Ele só tem medo do voto, do resto ele não tem medo. De roubar,
de mentir, ele não tem medo, mas do voto ele tem, hein? E eu iria mais longe. Os donos de meio de comunicação sempre dizem, não, mas nós não temos ouvintes, estamos correndo atrás do ouvinte. O seu programa está aí com inúmeros. Graças a Deus estou aqui. Então, veja, porque você sempre está à frente disso. Senhores da comunicação, aprendam. É preciso ouvir as pessoas e ir ao encontro dos temas que são que interessam a população. É o jornalismo sério. Aqui é o jornalismo sério. Eu agradeço. É o jornalismo sério. É verdade. Exatamente. É uma verdade. O Rolf, tem alguns representantes, né, do setor aí do setor de entretenimento, né, que diz aí que agora o Brasil está no rumo certo, né? E que precisa realmente uma regulamentação, precisava aí de uma lei que fosse aprovada, eu vou dar até o nome, Ricardo Magri, eu acho, não sei se o senhor conhece, diretor comercial da Agron. Não conheço, não. Tá? Ele lembrou aí que há anos o Brasil é uma promessa, né? Que estava em fase de avanço, é muito interessante aí para os operadores, né? Que agora vem até para o Brasil aí, numa possível liberação dos jogos, né? Atualmente existe aí cerca de mais ou menos 350 plataformas estrangeiras aí de jogos online, que isso agora poderia, até porque, né? Nesses jogos online não tem presença física, né? E também não paga imposto, é muito fácil, né? Mas tá aí. Então tem muita gente aí a favor, né? A Secretaria, a SECAP, que é a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, ela fala aí que houve vai ajudar, porque vai haver aí mudança nessa questão de tributação das apostas esportivas, né? O que já é um grande avanço, inclusive para o Brasil. Procede, o Rolf? Não procede, eu sou direto e franco, não tenho rodeio, né? E não tenho medo de dizer isso, porque os números, os estudos provam o contrário. Então eu queria... respondendo a essa pergunta, mas ao mesmo tempo entrando numa questão que foi levantada por um ouvinte, joga quem quiser. Na verdade, o que acontece, e que fica provado, é de que as propagandas feitas dos cassinos, especialmente, e aí o que eu quero também dizer é de que quem vai lucrar com a perda dos brasileiros vão ser uns poucos lá do exterior. E a grande massa do Brasil e dos empreendedores brasileiros vão perder. Isso está baseado em estudos. Mas voltando para a propaganda, eles usam algoritmos para que eles identificam aquele jogador que eles já identificaram como um jogador compulsivo, e em vez de fazer, de parar, eles vão estimulando ele para cada vez mais. E aí a pessoa acaba se endividando. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram a buscar ajuda, eles estavam com dívidas acima de $120 mil já. Por isso que ocorrem muitos suicídios. E teve um caso de uma história que o cara perdeu tudo, e aí ele teve que dar a casa para o cara das apostas, e o cara das apostas disse: cara, mas sua mulher é muito bonita. Então o cara deu até a mulher junto. Nossa, a mulher não concordou, não poderia de jeito nenhum concordar, e acabou se divorciando do cara. Mas as propagandas dos promotores e dos jogos e dos cassinos vão especialmente para o público mais vulnerável, aquele que eles identificam como
que vai gerar mais receita, e aqueles, especialmente mulheres e pessoas idosas. Então, as populações mais vulneráveis. A propaganda, ela é sem dó nem piedade. Quanto à questão do tratamento, existe tratamento, ainda ontem eu tive reunião com a Cruz Azul Internacional e a gente está tratando desse tema também, e esse tema está vindo com muita força, porque não existe praticamente ofertas de tratamento. Esse Hospital das Clínicas é uma exceção, mas na maior parte do Brasil não tem tratamento para isso. A questão dos jogos online, quem é que acredita que a legalização do jogo vai trazer tributos dos jogos online? Os jogos online são um tema específico que eu acho que poderíamos ter ainda especialistas nesse sentido, mas é um problema muito, muito sério. Também tem muitos dependentes nessas questões online, mas essa legalização, ela não vai atingir as apostas online. Agora, a questão da lavagem de dinheiro e das práticas, o que se nota nos Estados Unidos é de que a legalização do jogo, ela não eliminou, ela não muda os jogos ilegais, até fomenta. Por que fomenta? Porque é como com a questão das drogas. Uma droga que é lícita, as pessoas perdem a noção do perigo. E a mesma coisa acontece com a questão dos jogos. E a questão dos jogos está ligada e as pessoas jogam onde está perto, até 90 quilômetros longe. A maior parte dos jogadores que vão nos jogos, eles vão numa distância de até um raio de mais ou menos 90 quilômetros, um pouco para lá, um pouco para cá. Então, vão continuar havendo os jogos ilegais, e o FBI dos Estados Unidos e outras autoridades mostram que a atividade ilegal não diminuiu. Na questão da lavagem de dinheiro, realmente existe todo esquemas de dinheiro e jogos ilegais que minam o bem-estar das comunidades. No caso, eles compram prêmios, pagam mais, e está intimamente ligado à questão da lavagem de dinheiro. Agora vamos para a questão dos crimes ligados a crimes de oportunidade ligados à ludopatia. Las Vegas, um total de crimes, tem 3.303. A média nacional é de 2.489. O estupro em Las Vegas é 86. A média nacional é 42. Furto em Las Vegas é 127. A média nacional, 81. Lesão corporal, 312 em Las Vegas, 250 nacional. Crime violento, 531 em Las Vegas, 379 nacional. Roubo por violação de domicílio, 638 em Las Vegas, 340 nacional. Roubo de veículo, 438 em Las Vegas, 219 no nacional. Fizeram também um outro estudo comparando cidades com populações parecidas. Las Vegas, com 2.270.000 habitantes, tem uma taxa de crimes violentos de 525. Aqui a média sem Las Vegas de cidades com populações de 2 milhões a 2 milhões e 400, 2 milhões e 500, é 323. Estupro, 73 contra 40. Roubo em Las Vegas, 123, 83 na média sem Las Vegas. E assim, na lesão, roubo por violação a domicílio, nessas cidades, 572 em Las Vegas, 317
na média das demais cidades. Roubo de veículos, 399 em Las Vegas, 252. Por que acontece isso? Porque as pessoas precisam pagar o jogo, elas têm que esconder. Existem histórias muito tristes, porque a família, muitas vezes, quando nota, a pessoa já perdeu tudo. Eu quero lembrar aqui do Ibrahim Netinho, que se declarou ali, você leu antes, já foi a favor, mas mudou depois de ver os bingos. Eu tenho uma história pessoal, eu sou contador, fiz uma perícia num condomínio que uma pessoa roubou, vamos dizer, se apropriou indevidamente do dinheiro do condomínio. Onde que foram parar os cheques que ele emitiu e que foram apropriados? Foram parar na casa de bingo, que naquela época existia. Então, essa questão, ela é muito séria, e na questão também que a Isilda e o Miguel citaram bastante, essa questão das comorbidades. Para a gente ter uma ideia, é que os ludopatas, aqueles que são jogadores compulsivos, eles têm comorbidades com problemas em decorrência do álcool, na avaliação própria 28%, mas numa avaliação clínica feita por especialistas, esse índice sobe para 48,9%. Maior depressão, 46,9%. Transtorno bipolar, 47%. Substâncias de qualquer espécie, problemas por conta disso, 49%. Consumo de drogas ilícitas, 49%. Consumo de nicotina, 46,9%. E assim, temos diversos transtornos aqui, comportamento antissocial, 45%. Nós precisamos ver que, por exemplo, também, né, as máquinas de jogo e as caça-mix, elas são as que mais viciam, elas são construídas para que a pessoa desenvolva o vício, ou aquela dependência. 62% das estimativas de jogos vem nas máquinas de jogo, vem de ludopatas. Então, eles são a minoria, mas geram a maior receita. Então, por razões que a gente pode dizer, nós já não conseguimos cuidar das pessoas que, como a Isilda e o Miguel já falaram muito bem, que usam o álcool e outras drogas. Nós não podemos, além de sermos totalmente contrários à legalização da maconha, nós não podemos criar mais uma frente que desenvolva dependência química e outras comorbidades que são, às vezes, ainda mais graves. Os dependentes químicos também têm uma proporção de suicídio 4, 5 vezes superior à média dos outros. Mas aqui nós não podemos criar essa tragédia social e econômica e também para o poder público. Então, o poder público somos nós, no final das contas, que pagamos a conta. Bom, Rolf, nós estamos chegando aqui já para o fim do programa, mas olha, agora aguardar aí, vamos ver essa votação de amanhã, mas de qualquer forma nós temos que debater isso, bem como debater outros males também aí que afligem não só a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, mas todo o país aí, e abrir aqui o espaço tanto para a Isilda quanto para o Miguel Tortorelli, para que a gente converse também sobre, já que nós falamos em drogas, voltar a falar sobre isso também. Época da eleição, nós temos que ler o plano de governo, quando assumiram a prefeitura lá atrás, qual foi a promessa, tanto da prefeitura, que cuida aqui da cidade de São Paulo, qual foi a promessa para acabar
com a Cracolândia e suas filiais, que se espalharam por toda a cidade. Tá? Então eu quero pegar esse plano de governo e ver o que é que foi feito, né? Foi apresentado, para que a gente não caia num outro plano de governo, né? Que venha mostrar, não, agora vai. E esse agora vai assim, agora vai empurrando com a barriga, agora vai empurrando com a barriga. Então, pegar e falar, olha, como acreditar num plano de governo lá atrás? Até porque o governo é o mesmo. Então vamos deixar isso bem claro. Tanto municipal quanto estadual é o mesmo governo, eles apenas se reelegeram. Então, e agora nós vamos escutar. E abrir o espaço que nós vamos ouvir também os candidatos, né? O que é que eles têm de projeto. Mas já abrindo espaço também, para, independente do que der amanhã, discutir. Vamos pegar os resultados de amanhã e voltar a discutir aqui. Posso contar contigo? Pode contar comigo sempre que eu puder, estou à disposição. Eu só queria acrescentar, Pedro, que cada benefício gerado de $1 gera custos sociais de R$3. E eu queria deixar aqui um convite para todos os ouvintes, por favor, para se engajarem. Não subestime o seu poder. Quem vota a favor desse projeto não volta. Nós devemos usar esse argumento. E como o Pedro falou muito claramente, nós, do que o político tem medo é do voto e da manifestação nas mídias sociais. Utilize os e-mails dos parlamentares, envie o nosso o manifesto, diga que você é contrário, né? Porque o lucro do jogo de poucos, né? O lucro de poucos é gerado aos custos da miséria e desgraça de muitos. Isso nós não podemos aceitar. Muito obrigado, Pedro. Isilda, por ter feito a ponte, por todo o seu trabalho e empenho, ao Miguel Tortorelli e a toda o Amor Exigente, nossos amigos, irmãos e parceiros, né, que juntos estamos em tantas batalhas aí, em prol da vida. Obrigado, Rolf. Antes do Rolf desligar, eu só queria, Rolf, por favor, que você desse o endereço do site da Cruz Azul, onde está o manifesto, para que as pessoas possam ler e também possam distribuir e mandar aos seus deputados. Eu já passo para vocês, só um pouquinho. Na verdade, está em www.cruzazul.org.br. Mas deixa eu ver aqui na questão do manifesto, é um pouco mais longo, mas se você procurar... eu passo aqui, eu faço o levantamento e nós vamos passando aqui, peço aqui, inclusive para outros programas, outros comunicadores também passar por aqui, tá ok? Está na aba Publicações da www.cruzazul.org.br. Ok. Muito obrigado. Estamos em cima da hora. Isilda, muito obrigado mesmo. Miguel Tortorelli, fica à vontade aí. Eu vou dar 30 segundinhos, pode ser? Olha, de coração, muito obrigado por fazer jornalismo de verdade nesse país, Pedro. Obrigado. Agradeço mais uma vez, Pedro. O nosso é www.amorexigente.org.br. Quem vota não volta. Exato. E a Isilda Alves tem ali, o Diário Antidrogas. Olha, é facinho. Diarioantidrogas.com.br. Mas também se jogar Isilda Alves pela vida contra as drogas, você vai achar assim milhares e milhares. Bomba ali no Google. Então, agradeço aí, olha, só para citar o nome também de outros aqui, tem a Valquíria Godoy, que também mandou mensagem aqui para nós, o Marco Antônio Godoy, que não, eu acredito que não sou parente porque a escrita é diferente. Mas tem o Eduardo de Castro Grama aqui, que ele falou, demorou, com as autoridades honestas, tudo funciona bem. Bom, Eduardo, eu falo isso aqui amanhã, tá? E
Agora acabamos aí com o Metrópole em Foco. Vamos chamar aí, nós vamos abrir espaço, porque vai estar aí a Débora Mendonça trazendo o boletim de trânsito, na sequência o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade. E lembrando que o Metrópole em Foco tem oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação: Pedro Nastri.